Isaías 40, versículos de 1 a 11, nos dizem o seguinte: Consolem, console o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto preparem um caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado, e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o diz. Uma voz diz: proclamem. E alguém pergunta: que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva, e toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente. Levante-a, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: eis aí está o seu Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. E eis que o seu galardão está com ele, e diante dele vem a sua recompensa. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. As que amamentam, ele guiará mansamente. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, fala o nosso coração através da exposição dessa palavra. Fala o coração também das crianças que estão participando do culto, com seus desenhos e com os ouvidos atentos, também a tua voz. Que elas compreendam a razão da esperança, pois a esperança só temos no Senhor. E a esperança no tempo da restauração. Por isso, fale conosco. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, como nós falamos para as crianças, ninguém gosta de ser corrigido. Seja as crianças, seja os mais velhos. Ninguém gosta disso. Porque a correção, ela machuca. A correção, ela nos escancara diante de uma realidade que necessitamos de total mudança. Mas ela não é algo ruim, ela é algo bom quando ela é feita em amor. Pois a correção feita em amor, ela aponta para a graça. Ela aponta para o autor da correção, o autor da disciplina. Perdão. Que é o nosso Senhor. A obra redentora de Cristo é uma obra de restauração. Só que a restauração só pode fazer sentido porque há um problema existencial. E o problema existencial é o pecado que entrou no mundo. E com o pecado nós cometemos os nossos erros, nós temos as nossas falhas. E necessitamos, diante disso, da correção. E a restauração vem para nos corrigir. A restauração vem para nos tornar novamente dignos de estarmos diante daquele que nos criou. Por isso que a restauração ela é necessária. E o texto de Isaías vai nos levar à compreensão de que há esperança no tempo da restauração. Há esperança no tempo da restauração. Mas entender o profeta Isaías e seu livro, se faz necessário alguns comentários contextuais para nos ajudar. Porque muitas vezes nós lemos o texto sem uma compreensão dos cenários existentes que são passados por 3 gerações, por 3 épocas, por 3 tempos. E quando nós lemos sem a compreensão contextual, nós erramos muitas vezes na interpretação do texto. Deixa eu explicar para vocês. O profeta Isaías, ele é alguém que recebe uma visão do Senhor. E na visão do Senhor ele recebe
a palavra para dirigir ao povo. Contudo, essa palavra que o profeta recebe, ela independe de tempo e época, porque é uma visão. Entender o profeta Isaías, entender o seu livro, entender aquilo que está escrito aqui, leva a entendermos o que é a visão do Senhor. A visão do Senhor, ela é atemporal, ela não tem a ver com o tempo, ela tem a ver com a mensagem. E a mensagem para a época que Deus escolhe dar. Por que eu digo isso? Porque se você observar na sua leitura, se você já fez de todo o livro, você vai ver contextos diferentes. O primeiro, quando você lê do primeiro capítulo ao capítulo 39, há uma percepção de juízo, e pleno juízo de Deus sobre o seu povo. Um povo que não é o povo que Deus queria que fosse, pois era um povo rebelde, é um povo que tinha abandonado a Deus para adorar outros deuses, e por isso Deus estava anunciando juízo para eles. E esse juízo era necessário porque o povo precisava acordar diante daquilo que eles estavam buscando a viver. E então o profeta traz mensagens de juízo, dizendo para eles que eles precisavam se arrepender dos pecados. Contudo, o povo não se arrependeu. E por conta disso, Deus agora vai mandar uma mensagem diferente para esse povo. Então, do primeiro capítulo ao capítulo 39, você vai ver mensagens de juízo. Tem mensagem de esperança, como nós lemos no capítulo 12, mas o seu conteúdo é o conteúdo de juízo. Mas quando você começa a ler o capítulo 40 até o capítulo 55, você percebe que há uma mudança. E a mudança, ela está agora de juízo para esperança e consolo. Porque a mensagem agora é consolo a um povo que está sob juízo. Então há juízo de 1 a 39, há consolo agora do 40 ao 56. E por que Deus está consolando esse povo? Porque esse povo é o seu próprio povo. E se você continuar a leitura, você vai perceber agora que do capítulo 56 até o capítulo 66, nós temos um outro cenário. Agora o profeta dedica-se a falar sobre Judá. E a mensagem de Judá é uma mensagem de esperança, apontando para uma realidade da plenitude dos tempos, onde Cristo viria, mas também apontando para uma mensagem escatológica, o Judá de Deus, o Israel de Deus. Então o profeta ele tem três contextos. E é interessante nós compreendermos esses contextos dentro do seu tempo. Se você entender o tempo da escrita e da mensagem falada, nós vamos compreender que o primeiro capítulo, até o capítulo 39, esse primeiro contexto, ele está relacionando um período de 739 a 700 a.C. O capítulo 40 ao 55 está relacionando um tempo e um contexto de um período de 545 a 535, período esse em que o povo estaria exilado. E o capítulo 56 a 66, o tempo é de 56, de 520 a 500 antes de Cristo. O povo que já estava fora do exílio. Muitos, não compreendendo esse tempo contextual e a compreensão da visão recebida pelo profeta, interpretam como se tivéssemos 3 Isaías em um só livro. Há estudiosos que dizem que esse primeiro capítulo, até o capítulo 39, seria o profeta Isaías, aquele que Deus chama lá no capítulo 6. Mas há estudiosos que dizem que agora, esse segundo contexto, que vai do capítulo 40 ao 55, seria o Deutero Isaías. Não seria o mesmo profeta Isaías, mas um Isaías anônimo. E, consequentemente, os capítulos de 56 a 66 seria um outro Isaías, o Trito Isaías. Dizendo também que esse Isaías é anônimo, mas não seria o mesmo profeta. Está errado. Essa interpretação está equivocada, porque é o mesmo profeta que recebe uma visão para falar em diferentes tempos e épocas, mas a mesma mensagem do mesmo Deus para o mesmo povo que precisava compreender o porquê do tempo que eles estavam vivendo no juízo,
o tempo da esperança, quando eles estivessem no cativeiro, 70 anos de cativeiro, sob o domínio da Babilônia, e também depois da saída deles, desse tempo de cativeiro, a esperança gloriosa sobre Judá. Em diversos textos nós vamos compreender que Deus antecipa visões. Se você for para Gênesis capítulo 5, ou trazer à sua memória o que lá está escrito, nós temos um momento em que Deus vai chegar a Abraão, vai reanimar Abraão diante da promessa que ele havia estabelecido com ele, de uma descendência numerosa. Vocês lembram disso? No capítulo 12, Deus diz que Abraão teria uma descendência numerosa. Mas Abraão agora está aguardando e não está chegando aquele a quem Deus prometeu que ele teria, como filho que a partir dele teria nações. Então no capítulo 15 ele se levanta diante de Deus e diz: Senhor, até agora não me chegou o filho da promessa. Então será que esse a quem o Senhor está dizendo para mim é o tal Damasceno Eliezer, o meu servo? E Deus então vai dizer que não, de forma alguma. Aquele a quem você dará a luz, a sua esposa dará a luz, vai ser o Isaac, a quem eu estabeleço uma aliança juntamente contigo. Mas quando você olha um pouco mais à frente do capítulo 15, ali pelos versos 12 e 13, você vai ver que Abraão vai se deparar com um sonho. Ele está deitado, dormindo, e Deus vai revelar um sonho a ele. E nesse sonho, Deus vai dizer que esse povo, a quem ele receberia através do seu filho Isaac, que ainda viria, seria um povo que ficaria por mais de 400 anos sob o domínio dos egípcios. Ainda em Abraão, Deus anuncia o que aconteceria só lá na frente com os filhos dele, da descendência de Isaac. Então, em diversos momentos na Escritura, nós temos evidências internas e evidências externas que apontam para a realidade que Deus fala, independente da época, mesmo sendo por alguém que não viveu no tempo. Isaías não viveu no tempo do cativeiro. Isaías viveu antes do cativeiro, mas ele anunciou a esperança que Deus traria sobre o juízo que Deus mesmo evidenciou sobre o seu próprio povo. Entendido isso, nós podemos entrar no capítulo, porque agora nós temos uma mudança drástica, do capítulo 39 ao capítulo 40. 39, anúncio de juízo. 40, anúncio de consolo. Vejamos então em 4 momentos dentro desse texto, essa mensagem de consolo e por que Deus está consolando o seu povo. Os versos 1 e 2. Vamos ler? Consolem, console o meu povo, diz o Deus de vocês. Fale ao coração de Jerusalém e anuncie que o tempo da sua escravidão já acabou e que a sua iniquidade está perdoada. Olha o termo usado pelo profeta na mensagem que Deus deu a ele. Ele chama aqui de meu povo. Não é qualquer povo, é um povo de propriedade de Deus. É meu povo. Esse meu povo é agora o povo que vai ser consolado. Meu povo, preste atenção, eu vou dar a vocês consolo. Mas veja que interessante, há uma repetição aqui do imperativo consolai. Consolai, consolai. O imperativo já é para a gente ter atenção, porque é uma ordem de quem fala. Dentro do discurso direto, há uma ordem de quem fala. E quem fala aqui, de acordo com o profeta, é o próprio Deus. E esse Deus que diz que esse povo é dele, ele está dizendo, vocês vão receber consolo, porque eu estou dizendo a vocês que você recebeu consolo. E quando há uma repetição de imperativo, a atenção tem que ser redobrada. Consolai, consolai. Quem? O meu povo. Por que consolai o meu povo? Porque o meu povo está sob o meu próprio juízo. Só que o meu juízo não é uma mera disciplina. O meu juízo é, de fato, uma mudança de mente, uma mudança de coração, uma mudança de comportamento. Fato é que agora o texto também vai nos dizer que esse povo do Senhor, a quem deve ser consolado, tem que receber essa mensagem de consolo aonde? No coração. O texto diz, falem ao coração de Jerusalém.
anuncie algo a eles. O meu povo precisa ouvir do consolo. E esse consolo tem que chegar no coração deles. E por que tem que chegar no coração deles? Vamos pensar no contexto? 70 anos de cativeiro, sobre o juízo de um povo terrível como o povo da Babilônia. O povo sem poder ir a Jerusalém adorar no templo, porque nem existia mais templo, porque o templo foi destruído quando a Babilônia saqueou Jerusalém. Um povo que talvez estivesse sem os seus próprios familiares, que alguns deles ficaram lá e não foram cativos para a Babilônia. Um povo que estava sentindo a amarga dor de um juízo proveniente do próprio Deus, e não de uma Babilônia qualquer, mas de um Deus que levantou a Babilônia para julgar o seu próprio povo. E diante dessa dor, esse povo está precisando de consolo, sim. Só que esse consolo precisava chegar ao coração deles. E por que o coração deles? Porque o coração é a fonte daquilo que somos. A Escritura vai dizer para nós que o coração não é esse que bombeia sangue, mas que o coração, que é encontrado na Escritura como o centro da nossa alma, que controla os nossos pensamentos, vontades e ações, é nesse coração que essa mensagem, que esse anúncio de consolo precisa chegar. Você que passa por lutas e dificuldades, quando essas dificuldades elas estão tomando você, de tal maneira que você não está conseguindo escutar nenhuma outra voz, a não ser a sua própria dor, você consegue compreender a voz de alguém que chega até você dizendo: não se sinta assim, porque Deus te ama. Não faça isso com você, porque Deus cuida de você. Você consegue compreender isso? Você consegue aceitar isso? Ou isso te martiriza cada vez mais? Muitas vezes não é consolo, é mais intensificação da dor. Porque você sabe que de fato Deus é esse Deus, contudo você não está conseguindo ver Deus agindo sobre a sua dor, porque ela domou o seu coração. A única forma de você enxergar essa voz de consolo é essa mensagem sendo anunciada no coração, na fonte de onde seus pensamentos estão em turbilhões, e é ali que ele precisa chegar e jorrar água abundante, a fim que seus pensamentos possam mudar para pensamentos reais e que levam a pensamentos que glorificam a Deus e sejam pensamentos da voz do próprio Deus. Então Deus está dizendo para esse povo que está 70 anos no cativeiro, está dizendo para eles, já anunciando para eles, que eles tinham que receber a mensagem no coração. Consolai, consolai o meu povo, diz o nosso Deus. E era importante esse consolo, porque esse povo ouviu duramente palavras como no capítulo 6, verso 9, Deus imperativamente dizendo: ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede e não percebais. Porque o profeta estava falando e o povo não estava compreendendo. Afinal de contas, o profeta Isaías veio para anunciar a mensagem, mesmo sabendo que o povo não iria aceitar essa mensagem. Mas agora a mensagem é que há conforto e consolo, mesmo diante do juízo do próprio Deus. E agora o texto vai dizer: bradai-lhes. Bradai-lhes o quê? Veja comigo, verso 2: falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Veja que a versão que nós usamos, ela não traz o verbo bradar, mas a versão ARA, Almeida Revista Atualizada, o verbo usado aqui no lugar do anúncio é bradar. Então, bradai-lhe, ou seja, grite, grite intensamente. O porquê que esse consolo agora chegou e que vocês precisam ouvir esse consolo. E aí ele vai trazer 3 ques aqui. No hebraico é os famosos quis. Então 3 ques. Olha que ele está explicando aqui o porquê do bradar ao coração. Ele está dizendo que tem que bradar porque, diz o texto, o tempo da sua escravidão já acabou.
O segundo que a sua iniquidade está perdoada. E o terceiro, que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Porque há consolo agora para esse povo que estava debaixo do juízo, porque o próprio Deus já perdoou o pecado deles. Sabe por que há consolo para você em meio ao seu desespero? Porque apesar do seu próprio pecado, ou de algo que cometeram contra você, quem consola, quem conforta, é o mesmo que derrama perdão sobre você. Ele não derramou perdão simplesmente porque ele quis derramar perdão. Ele derramou perdão porque ele planejou que isso acontecesse através da obra do seu Filho Jesus, em ser crucificado na cruz, em derramar o seu próprio sangue para salvar um povo que Deus escolheu para ser o seu povo, o meu povo, os meus escolhidos. Eu tenho uma aliança com eles. Eu tenho um pacto com eles. E por mais que eles se afastem de mim, eu vou trazê-los novamente e vou aproximá-los novamente através do meu juízo, porque o meu juízo levará a eles a compreender o arrependimento, o perdão e o consolo proveniente dessa graça bendita. Consolai o meu povo, falai ao coração e bradai-lhes, porque o Senhor já perdoou o pecado deles. O texto continua. Agora, na segunda parte, os versos 3 a 5, vai nos revelar o porquê que então esse consolo precisava chegar. Porque, consequentemente a esse consolo, algo a mais iria acontecer. E os versos 3 e 5 vão nos dizer. Acompanhe comigo a leitura. Uma voz clama no deserto: preparem o caminho do Senhor. No ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado, os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o diz. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda do nosso Deus. Quem foi chamado por Deus para preparar o caminho do Senhor? E que lá em Marcos está dito o nome desse profeta, João Batista. Ele está preparando o caminho de quem? E o texto aqui vai dizer que esse caminho precisava ser preparado porque o Senhor vai se manifestar. O Senhor vai se manifestar. Mas olha a construção e o uso da metáfora para o preparo do caminho. O texto vai falar para nós aqui do deserto. Você talvez já foi e já conheceu o deserto. Eu não conheci, mas nós temos os filmes, nós temos aí os desenhos bíblicos, nós temos o Google para nos levar até esses locais que nós não podemos chegar muitas vezes. E nós sabemos que esses desertos, eles não são planos, eles são montanhosos. Mas, além disso, eles são arenosos. Há pedregulhos no meio daquelas areias. E andar sobre o deserto é algo terrível, porque você ainda tem um clima. Mas o texto está chamando a compreendermos diante dessa metáfora que preparar o caminho não é simples, preparar o caminho não é fácil, preparar o caminho não é aquilo que nós desejamos, mas preparar o caminho é necessário. E que caminho é esse que deve ser preparado? O texto nos diz que essa voz que clama no deserto, ele está preparando o caminho. E qual é a mensagem que ele prega? Qual é a mensagem que João Batista prega? É a mensagem de arrependimento. Ou seja, preparar o caminho é o quê? Arrependimento. Preparar o caminho é arrependimento. Então, quando o texto nos diz, preparai o caminho, vamos aplanar o caminho, vamos construir pontes no caminho,
para que o Senhor se manifeste, prepare-se em arrependimento, porque o Senhor vai se revelar a vocês. Então o profeta está anunciando algo que vai acontecer lá no cativeiro, para que eles pudessem compreender que, em meio à dor, haveria um consolo. E o consolo não é simplesmente Deus vai te consolar. O consolo é que Deus vai se manifestar. Mas para isso você precisa se preparar em arrependimento. Em arrependimento. Preparai o caminho do deserto. Faz isso porque o Senhor está chegando. Lá em Marcos, então, capítulo 1, versos 2 e 4, nos diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Preparar o caminho é se arrepender. Por isso que Mateus 3:12, a mensagem de João Batista é: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne verá. E nós sabemos que o Senhor Jesus se manifestou em glória. João, capítulo 1, verso 14, diz para nós que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e o próprio João pôde dizer: e nós vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. O povo poderia, mesmo sem ver, aguardar em esperança aquele que viria para, de forma total e completa, perdoar pecados através do arrependimento. E esse só pôde ser o nosso substituto na cruz, Jesus Cristo, Senhor nosso. E Jesus Cristo fez isso por todos aqueles que confessam o seu nome como o suficiente Salvador de suas vidas. O meu povo agora não é simplesmente um povo sem aliança, mas é um povo aliançado por Deus. E o preço dessa aliança é o preço de sangue. O preço dessa aliança é o preço de sangue. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Por isso que Paulo pode dizer lá em Romanos capítulo 8, que já não há condenação para aqueles que estão, e que não são, mas que estão em Cristo Jesus. Porque, na verdade, quando nós somos comprados por Cristo Jesus para sermos filhos de Deus, nós passamos a ser um com Ele. E por isso nós não estamos, mas nós somos um com o nosso Pai, através da obra de Jesus Cristo, que nos salvou com seu precioso sangue. Sabe por que tem que ter consolo em meio a juízo? Porque o Senhor vai se manifestar em glória. E o texto continua. E o profeta agora vai dizer que esse Deus que promete se manifestar é o Deus de uma promessa. E esse Deus da promessa é um Deus que não muda. Nós mudamos, mas Ele não muda. Olhe comigo os versos de 6 a 8. Uma voz diz: proclamem. E alguém pergunta: que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva, e toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca, e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Queridos, nós mudamos, mas o Senhor não. Os pais aí de crianças, depois você vai procurar lá no Google, vai procurar lá, Igreja Presbiteriana do Jockey. Igreja Presbiteriana do Jockey. Lá no site deles vai ter lá um campo, logo na página inicial, do CD Quem Deus É. Eles gravaram um CD para as crianças para falar sobre os atributos de Deus. E é muito interessante porque eles usam várias figuras de linguagem para traduzir a mensagem dos atributos de um Deus vivo e verdadeiro para tornar inteligível essas crianças. E tem uma música lá que eu passava para as minhas filhas,
que é a música do Camaleão. Não vou cantar, porque aqui não está o Xande, né? Mas eu vou só recitar, né? Não vou fazer essa vergonha depois de um louvor tão bonito que nós ouvimos aqui. Verde, azul, laranja, amarelo. Qual a cor do camaleão? Não sei não, não sei não, como muda esse camaleão. Às vezes digo sim, depois digo não. Sempre mudo de opinião. Não sei não, não sei não. Sou igual ao camaleão. Existe alguém que nunca muda não. Diferente do camaleão. É o Senhor, meu Deus, imutável é. Sua palavra dura a perfeição. É o Senhor, meu Deus, imutável é. Sua palavra dura a perfeição. Nós somos como camaleões. Nós mudamos continuamente. Porque nós somos pecadores, imperfeitos e falhos. Mas aquele que fez uma promessa, uma aliança conosco, esse não muda. E o texto está dizendo para nós que esse Deus, ele tem uma palavra, no final do verso 8, ele tem uma palavra que permanece para sempre. As promessas que Deus fez a você são para sempre. Você pode questionar as promessas de Deus. Você pode duvidar das promessas de Deus. Mas isso é você, com o seu problema, com o seu coração. Mas Deus, diante de você, independente de você mesmo, Ele não vai mudar se Ele te escolheu para ser um com Ele. E Ele te escolheu não porque você queria que Ele te escolhesse. Ele te escolheu porque você não tinha condição de sequer olhar para Ele. Mas Ele quis te escolher. Ele quis te salvar. E por isso, independente da forma como você está vivendo, Ele tem uma aliança. E por isso Ele não vai mudar aquilo que Ele prometeu. Assim Ele fez com Israel. E assim essa mensagem está chegando àquele povo. Para dizer, por mais que vocês estão sendo ridicularizados pelo juízo que eu estou enviando a vocês, eu sou o mesmo Deus que ao derramar o juízo eu vou derramar também um consolo. Porque antes mesmo de vocês me escolherem, eu escolhi vocês. Eu escolhi vocês para ser o meu povo, a minha nação. Para testemunhar de mim para as outras nações. Vocês não fizeram. Mas independente disso, a minha aliança, ela é perpétua. E ela é uma aliança que é perpetuada pelo sangue. E esse sangue não é qualquer sangue. É o sangue do meu Filho unigênito, que foi derramado na cruz do Calvário. E por isso, independente de você, Deus não muda. Deus não muda. Se Ele te salvou, querido, você não vai perder salvação. É errado a teologia que diz que você perde salvação. Você não perde salvação porque a salvação não está atrelada àquilo que você faz ou deixa de fazer. Quem é você para ter mérito algum diante da cruz de Cristo? Somente o Cristo da cruz é que teve os méritos suficientes para aplacar o juízo de Deus e satisfazer o juízo de Deus. Você não tem mérito algum, mas por méritos da cruz de Cristo, Deus escolheu você e decidiu te amar e decidiu aliançar com Ele para que você pudesse nunca mais perder o presente gracioso da salvação que Ele reservou antes da fundação do mundo, para mim e para você. Quem pode te livrar do juízo de Deus? Ninguém, a não ser o próprio Deus. E quem pode te tirar das mãos de Deus? Ninguém. Ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E é isso que Deus está falando para o povo de Israel. Eu fiz uma aliança e eu não vou mudar. Essa aliança vai permanecer. O homem é como a erva que bate o sol, vem o calor, vai secar e o vento vai bater e vai embora. Vai murchar. Essa é a humanidade. A humanidade é isso. Mas eu não. Eu não sou a humanidade. Eu sou o próprio Deus, imutável em seu ser. Deus não muda. E o texto agora, por fim, nos versos 9 a 11, nos levará para algo que deve ser noticiado por Israel. Verso 9 e 11 nos dizem o seguinte: Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente. Levante-a e não tenha medo. Diga às cidades de Judá: eis aí está o seu Deus. Eis que o seu Deus virá com poder
e o seu braço dominará. E eis que o seu galardão está com ele, e diante dele vem a sua recompensa. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. As que amamentam, eles guiará mansamente. O profeta agora chama Jerusalém a tornar-se parte da grande obra de Deus. Anuncie a Jerusalém, a Judá. Anuncie as boas novas. E que boas novas são essas? Que aquele que é agora o Deus do consolo, que está falando ao coração, e que é o Deus que se manifesta, é esse Deus que tem que ser anunciado por vocês, nação escolhida de Deus. Anuncie as boas novas, Jerusalém. Anuncie as boas novas, Judá, porque essa mensagem tem que chegar nos confins do mundo. E ela chegou. Sabe por quê? Porque como Atos 1:8 revela para nós que os discípulos de Deus receberam poder para serem testemunhas de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins do mundo. Os confins do mundo ali é uma realidade que acontece dentro do livro de Atos, apontando para os gentios. E nós somos gentios, e esses gentios agora, eu e você, recebemos a graça da salvação e nós podemos estar aqui como igreja, adorando e louvando a Deus. Então essa mensagem não pode parar. Ela precisa continuar. Essas boas novas têm que ser noticiadas. Então você que recebeu essa obra de salvação, você que foi transformado, você que foi lapidado, você que agora é um com o Senhor, você precisa testemunhar, você precisa anunciar essas boas novas de salvação. Pois o único que pode salvar, mudar e transformar a vida de um ser humano pecador é o Espírito Santo de Deus, que começa a habitar e a aplicar essa obra de salvação. Você não muda ninguém, nem si mesmo. O único que pode mudar é o Espírito Santo que habita em você, através da palavra e do anúncio que ele nos dá da sua verdade. Olha o texto. O texto vai trazer para nós aqui. É muito importante as leituras bíblicas, queridos, você dá ênfase e atenção às repetições, porque somente no Antigo Testamento essas repetições eram necessárias para chamar uma atenção de algo que deveria ser ouvido. Atenção. E aqui há uma interjeição que por 3 vezes é repetida aqui para nós, que são os eis. Olha o verso 10. Eis que o Senhor Deus virá com poder. Ainda no verso 10. Eis que o seu galardão está com ele. E eis, aí no verso 9, eis aí está o seu Deus. Eis aí o seu Deus. O Senhor virá. E diz o texto que o Senhor virá com poder, domínio, com o nosso galardão, e ele vai apacentar, acolher e levar e guiar as suas ovelhas. As boas novas aqui anuncia que Deus vem como um homem poderoso, que depende do seu próprio braço forte para executar vitória. E quando ele vem para dominar, não simplesmente para chegar a um lugar e ser mais um nesse lugar. Ele vem para exercer o seu domínio, pois aquele lugar, esse lugar é dele. Com o seu braço forte exercerá domínio. E aqui ele vai falar agora que ele também traz o galardão. O galardão aqui é a ideia dos soldados trazendo os seus despojos à vitória. E a vitória é compartilhada agora com aqueles que são beneficiados por aqueles que esses soldados lutaram por eles. Então, quando o texto diz que vai trazer galardão, esse galardão do Senhor é a vitória dele sobre a morte, a vitória dele na cruz do Calvário, a vitória dele que ele vai compartilhar conosco. Ele compartilhou a vitória dele em salvação. Então essa vitória é compartilhada. Então esse Cristo que chegou, dominou, agora ele traz no seu despojo a sua vitória. E ele compartilha essa vitória com todos os seus. E o povo no exílio precisava compreender que essa mensagem, sim, apontava para Cristo, mas antes disso, era uma mensagem que eles iriam vivenciar quando Deus levantasse, ou quando Deus iria levantar Ciro para vir e aplacar o mal da Babilônia
e resgatar o seu povo da Babilônia e levar novamente para a cidade de Jerusalém. O verso 11 vai trazer para nós agora a ideia do pastor que cuida das suas ovelhas. O verso 11 nos diz, como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. As que amamentam, ele guiará mansamente. Os seus braços recolherão, ou seja, ele ajuntará e carregará Israel, assim como Cristo está fazendo comigo e com você. Ele está carregando o seu povo escolhido. Ele está carregando aqueles que estão ainda amamentando, porque acabaram de conhecer a fé, mas carrega aqueles também maduros na fé, porque ele é o supremo pastor das suas ovelhas. E nenhuma ele deixa escapar da sua própria mão. Então veja que o texto nos fala de consolo para um povo sob juízo, nos fala que essa mensagem precisa chegar ao coração. E por que essa mensagem precisa chegar ao coração? Porque Deus virá. E Deus virá para fazer o quê? Para poder trazer salvação. Por isso que o caminho precisava ser preparado. Por isso que o arrependimento deveria chegar. Por isso que nós deveríamos confessar com as nossas bocas, com a nossa boca, que Cristo é o Senhor da nossa vida. E então sermos porta-vozes desse anúncio de que há um pastor, e um pastor que cuida das suas ovelhas, que apacenta as suas ovelhas, que guia as suas ovelhas e que leva as suas ovelhas ao seu pasto. Esse bom pastor, esse supremo pastor, como João 10 vai declarar para nós, é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Há esperança no tempo da restauração. Há esperança no tempo da restauração. Crianças, sobre o desenho que fizeram, não precisa ainda vir à frente, só para ajudar a aplicar o desenho. A palavra que vocês escreveram sobre Jesus, apontando para você e para a pessoa que está te corrigindo, é para mostrar para vocês que Deus usa pessoas para nos corrigir, mas que a correção suprema vem dele mesmo. E a correção suprema que vem dele é uma correção para a salvação. Não uma correção que vai apenas momentaneamente te corrigir, mas é a correção que vai levar vocês para mais perto dele, porque ele está aproximando vocês através da disciplina, ele está aproximando vocês através da correção, ele está aproximando vocês para serem ovelhinhas do pastor, que é Jesus Cristo. Então, acrescenta aí no desenho de vocês uma ovelhinha e um pastor cuidando dessa ovelhinha. Tá bom? Queridos, esse consolo aqui é regeneração. O que é regeneração? É a obra de Cristo na cruz. Então, quando fala de consolo, está falando que esse consolo chegou para você quando Cristo salvou você da condenação e do juízo. Então, esse consolo chegou. Quando o texto diz meu povo, ele está apontando para a eleição que é incondicional. O que é eleição incondicional? Eleição incondicional, teologicamente falando, e biblicamente, é a eleição que Deus fez antes da fundação do mundo. Escolheu um povo para ser o seu próprio povo. Efésios capítulo 1 vai dizer para nós que Deus nos predestinou antes da fundação do mundo para, em Cristo, sermos redimidos e sermos um com Ele. Então, antes mesmo de você ser projeto na vida humana, Deus já havia te escolhido. Escolhido para ser o povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas algo muito importante também que o texto nos ensina, que o arrependimento tem que chegar ao nosso coração. E o único que pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo é quem? João vai dizer para nós, o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, nós precisamos das boas novas, o meio de graça para sermos transformados e recebermos, por aplicação do Espírito Santo, a obra de salvação. Você não faz nada. Você é passivo diante de um Deus gracioso, mas Ele é ativo diante de você, quando Ele te escolheu para ser filho dele. E o texto diz também que esse Deus é o Deus da promessa, é o Deus do pacto, é o Deus da aliança.
é o Deus que não muda aquilo que Ele já destinou para mim e para você. Essa aliança é perpétua. Então, entenda, a aliança que Ele tem contigo é uma aliança para a eternidade. Ela não perece, ela é para a eternidade. E você pode desfrutar desse consolo, sabendo que esse Deus é o seu Deus. E você é povo de propriedade exclusiva dele. A esperança no tempo da restauração. E há um pastor cuidando de cada uma das suas ovelhas. E eu quero terminar com alguns versos do capítulo 10, que fala desse supremo pastor, que é o nosso Senhor. Lá no capítulo 10, a partir do verso 3, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome suas próprias ovelhas e a conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe afirmou de novo: eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e dou a minha vida pelas ovelhas. Quando você seguir a voz desse pastor, haverá esperança no lugar do deserto, do desespero. Haverá consolo em lugar da dor. Haverá alegria no lugar da tristeza. E haverá contentamento no lugar do sofrimento. Quando eu ouvir a voz do meu pastor, eu vou saber que de fato a esperança é real. Porque a esperança chegou para mim, quando Ele me chamou para ser um com Ele em salvação, no derramado sangue do seu Filho Jesus na cruz. Você é um com Cristo? Você é um com Ele? Ele já te salvou, Ele já te transformou, você já tem essa viva esperança no seu coração? Se você ainda não tem, a mensagem para você é: venha para Cristo, porque há consolo nele, mas fora dele há tormento e desespero. Em que lugar você quer estar? No lugar de esperança ou no lugar de aflição? A esperança só há um lugar, e esse lugar é onde o pastor apacenta as suas ovelhas. Venha ser ovelha desse precioso, supremo e gracioso pastor, Jesus Cristo. E se você quer ser essa ovelha, eu quero orar com você nesse momento. Eu quero colocar a sua vida diante dele. E se você que já é ovelha desse pastor, mas que está andando desgarrado dele, talvez seja o tempo de você voltar para próximo dele, para ouvir somente a voz dele e não seguir outra voz, porque a verdadeira ovelha desse pastor segue somente uma voz, e a voz de Jesus Cristo. Mas muitas vezes nós nos desgarramos dessa voz, como João 10 vai dizer para nós: essa ovelha que está perdida, ela depois vai ser encontrada, porque o próprio Jesus vai atrás dela, porque não deixa uma sequer fora do seu aprisco. E se você é aquela ovelha que está vivendo constantemente com o seu pastor, com o pastor das ovelhas, que é Jesus Cristo, continue a anunciar as boas novas que te salvou, porque há muitos lá fora que precisam ouvir a voz e o chamado desse pastor. Quem sabe você seja o instrumento de Deus para trazer pessoas para a presença dele, para a glória dele e para desfrutar da experiência que só nele nós temos. Vamos orar? Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.